O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga o homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, escutando a palavra de Deus para nós hoje, nesse quarto domingo do tempo comum, vemos aqui no Evangelho Jesus indo à sinagoga, como era costume dele, quando ele queria ensinar a palavra de Deus. Todo sábado os judeus se reuniam na sinagoga, que era o dia santo deles, assim como o nosso dia santo é o domingo, por causa da ressurreição de Jesus, e nós também nos reunimos para ouvir a palavra, para estar com Jesus, para rezarmos enquanto comunidade. Os judeus faziam isso no sábado. E Jesus ia lá muitas vezes ensinar a palavra de Deus. E diz aqui o Evangelho que quando Jesus estava ensinando, as pessoas ficaram admiradas com as palavras de Jesus. Ficaram espantadas ainda mais quando Jesus expulsou o demônio de alguém que começou a se manifestar no meio deles, né? Eles ficavam admirados e espantados com a palavra, o jeito, a maneira que Jesus apresentava a palavra de Deus. Domingo passado, a gente meditava um pouco sobre isso. A palavra de Deus que é o próprio Deus, é o próprio Jesus. E hoje a gente talvez tenha que pensar como que essa palavra precisa chegar no coração das pessoas. E aqui os homens e as mulheres que estavam escutando Jesus ali, eles falavam que o ensinamento de Jesus era admirável, era encantador, porque ele falava com autoridade. Isso que chamava a atenção das pessoas. Ele fala com autoridade. Ele não ensina igual os mestres da lei, os fariseus, que eram os doutores lá da religião, né? Os que conheciam o Antigo Testamento. Jesus ensina a palavra de Deus diferente deles. Ele fala com autoridade. E a pergunta que a gente tem que fazer para poder entender que autoridade é essa. Que autoridade é essa que Jesus tem que faz as pessoas ficavam admiradas, encantadas, desejosas de viver, de fazer aquilo que Jesus estava falando? Porque autoridade quer dizer isso, né? Se alguém é autoridade, é ele que vai dizer, falar o que tem que ser feito, né? Autoridade é aquele que diz e os outros fazem, né? A palavra é dita, aquilo que é dito é feito. Só que a autoridade de Jesus é totalmente diferente da autoridade que nós temos aqui entre nós, homens, né? Nossa autoridade, infelizmente, não passa perto de ser igual a de Jesus. Nem perto. Jesus, em um momento do Evangelho, ele disse para os seus discípulos, né, olha, os governantes, os poderosos desse mundo, eles se oprimem, eles brigam, eles ficam aí tentando ver quem é mais poderoso. E entre vós não deve ser assim, não. Porque Jesus já queria mostrar que a autoridade dele vinha de duas coisas. Primeiro, da verdade. Ele era obediente à palavra de Deus. Deus
dava a verdade para Jesus, para o Pai dava para Jesus, Jesus pregava a palavra, anunciava o Evangelho, que era Ele mesmo, a salvação. Então a autoridade está em primeiro lugar, porque o que é pedido é a verdade. Por isso Deus é a maior autoridade de todas, né? Porque Deus é a maior autoridade de todas. Porque Deus é o que tem a verdade e nos dá a verdade a ser seguida. Ninguém está autorizado e ninguém precisa seguir qualquer autoridade se ela te pede para fazer uma coisa errada. Uma mentira. Roubar, matar. Nem que seja o seu pai, sua mãe. Não é autoridade dos filhos, mas eles pedem alguma coisa errada, mentirosa, a autoridade perde a sua força. O problema da autoridade do mundo é que eles querem convencer a gente do que aquilo que eles pedem é bom. Aquilo que eles querem que a gente viva, que a gente siga, não aquilo ali é o melhor para a gente. E não é, se está de desacordo com Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a autoridade é que Deus é a autoridade maior. E se a gente tem que seguir alguma coisa que vem da verdade, tem que ser segundo Deus. Muitos problemas desse mundo surgem primeiro, porque cada um quer ser autoridade de si mesmo. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, da maneira que eu quero. Ah, mas Deus pede sim, mas deixa Deus para lá. Ou as nossas autoridades desse mundo fazem as coisas como bem entendem, nos seus governos, dentro e fora da igreja, de acordo com o que pensam, e não com o que Deus quer. Essa autoridade não é de Jesus. E infelizmente, às vezes, para essa autoridade ser realizada ou acontecer, eles precisam fazer o quê? Colocar medo. Se você não fizer, você vai perder alguma coisa, não é assim? Eu obedeço meu patrão lá porque eu não quero perder o trabalho, né? E eu quero ganhar meu salário, então tem que obedecer, mesmo que ele seja chato, mesmo que ele seja grosso, né? E, geralmente, quando as pessoas não conseguem ter autoridade como a de Jesus, eles têm que fazer isso de maneira mal educada, grossa, violenta, eles têm que oprimir, eles têm que obrigar, eles têm que colocar medo, eles têm que mostrar que você vai perder alguma coisa se você não fizer. Aí você se sente obrigado a fazer. Se sente obrigado a realizar aquilo. Jesus passava longe disso, meus irmãos. Jesus tinha verdade. Por isso a gente se aproxima de Jesus, se aproxima do Evangelho, para entender qual é a autoridade que tem que me guiar por primeiro a minha vida. Não sou eu, nem é o mundo com aquilo que pensa e que orienta. E cuidado, hein? O mundo hoje usa do nosso ser humano que tem emoções e sentimentos para nos convencer de coisas erradas. E cada vez mais o ser humano está cada vez mais frágil, né? Mais vulnerável, mais carente, psicologicamente mais abalado. A vida está tão dura, difícil, perturbada, agitada, que a gente está cada vez mais emotivo, sentimental. E parece que o demônio e o mundo sabe disso. Por isso, quando quer nos convencer de alguma coisa que é contra a verdade do Deus que é a verdadeira autoridade, eles fazem coisas tão extraordinárias para tocar no nosso emocional, né? Novelas, séries, filmes espetaculares, né? Efeitos especiais, músicas de fundo, uma história bonita de um casal, uma história difícil de uma menina para abortar, ou de um casal que quer ficar junto e é homossexual, e a gente fica encantado com aquilo, o fundo, a música, tudo muito bonito, e a gente, isso tem aquilo ali, tem que ser desse jeito. Quem não faz daquele jeito não ama os outros. Não é assim que convence a gente? É duro, porque a igreja, infelizmente, tadinho, tem um som às vezes muito ruimzinho. A nossa programação também não é igual a Globo, né? Cheio de coisa para convencer os outros. Não consegue, né? E aí esse sensacionalismo, essa coisa emotiva, vai nos convencendo de coisas que totalmente erradas. Totalmente contra a verdade. Em nome de um amor, se doutrina, se orienta, se coloca na nossa cabeça vinda de autoridades ou de pessoas influentes, as influências aí, né, que existem hoje, que falam à torta direita as coisas que a gente tem que fazer, viram as nossas autoridades, viram aqueles que formam a nossa consciência, a gente nem percebe, a gente vai acreditando em tudo aquilo que é postado, que é falado, que é cantado, que é encenado.
que a gente escuta nas nossas faculdades, dos nossos professores, mas é o professor que está falando. Quem é ele contra Deus, na sabedoria e a verdade que vem de Deus? Mas aí a gente vai entrando nessa. Quantos jovens é bem católico de Deus, depois que entra na faculdade, fica aí meio doido, fora da, né? Achando que agora é o ser humano que ama, que ajuda, que apoia. Não estou dizendo que não seja assim também não, mas às vezes foi convencido pelo caminho errado. Pelo caminho que não é da autoridade verdadeira. Esse em nome do amor sem a verdade não tem autoridade. Mas também, meus irmãos, a verdade, eu quero te chamar para o outro extremo. A gente vê extremismos, né? O evangelho por si só é radical. Tem gente que é extremista também com as coisas de Deus e acha que está sendo radical. Bem diferente. Porque também não existe uma verdade que converte, que cura e que liberta, que se transforma em autoridade, se ela também não vir cheia de amor. Por isso a autoridade de Jesus era perfeita, porque vinha da verdade e porque ele amava a verdade que ele pregava, a ponto de viver aquela verdade com alegria, com leveza, com suavidade. O evangelho que é radical, o evangelho que é exigente, era vivido com Jesus como um fardo leve e um jugo suave. Por quê? Porque ele amava aquilo ali. Porque ele ama o evangelho, porque ele ama o Pai, porque ele ama fazer as coisas de Deus. Por isso é que ele se torna mais leve, como ele mesmo falou, mais suave. Porque ele é apresentado pela pessoa que ama a verdade. E na igreja às vezes isso falta. Temos a verdade, mas a gente não apresenta essa verdade cheia de amor. Eu vejo muita gente também usando a religiosidade, na internet, na TV, fora, na igreja. Parece que a pessoa não ama a verdade que ela prega, ela odeia quem está escutando ela, né? Fala para diminuir, você vai para o inferno, você é isso, aquilo outro. A pessoa está odiando quem ela está, quem vai estar escutando, ela está incomodada. Ai de mim se eu começar a pregar a palavra porque eu estou chateado com vocês, agora eles vão ver. Isso não é autoridade, porque não vai conquistar. A autoridade de Jesus falava, as pessoas queriam fazer e faziam o que Jesus falava porque eles eram contagiados, encantados, admirados. Aquilo dava vontade de fazer. Não tem aquela coisa que a pessoa faz com muita alegria, com muito ânimo, com muita satisfação, e você olha para aquela pessoa, caramba, eu quero fazer isso também. É a força da atração. A autoridade de Jesus é pela atração, é pelo amor que contagia, que convence a pessoa, porque realmente aquilo ali é o melhor. Se não fosse o melhor, aquela pessoa não vivia desse jeito. Aí a gente vai parar de viver uma religião também, meus irmãos, daquela obrigação. É diferente quando a pessoa que se sente amada, ela se obriga. E aqui é diferente daquela pessoa que se sente obrigada. Pela consciência, pela família, por tudo, né? Eu vou para a missa hoje. Ah, tem que ir, né? Porque senão eu vou para o inferno. Se eu faltar a missa é dia de preceito, minha família toda vai. Ah, tem que ir à missa, né? A pessoa que se sente obrigada. A pessoa que se obriga por amor, porque já está encantada. Mas eu estou sem vontade, né? Está chovendo, está calor, mas eu vou, eu preciso de Jesus na minha vida, eu amo Jesus, eu vou assim mesmo, porque a gente confunde, né? Se não tem vontade, se tem obstáculo, se a gente não tem ali tanto ânimo para ir, a gente não tem amor. Quem disse isso? Amor é totalmente diferente de ter vontade ou não ter vontade. O amor é uma decisão, o amor é uma atitude. Ela mostra que você ama aquilo que você quer fazer, mesmo que aquilo custe de vez em quando. E geralmente quando a gente faz a coisa que a gente ama, que custa, começa custoso, mas depois que você já está na missa, a coisa vai embora. É assim mesmo, né? Foi difícil vir, mas quando eu vim, a palavra me faz bem, a Eucaristia que me faz bem, porque aquilo ali eu amo, aquilo ali me contagia, Jesus, a sua palavra. Muitas coisas me impedem de vir, mas depois que eu venho... Então, essa era a verdadeira autoridade de Jesus. É essa autoridade que a nossa vida, que a nossa palavra, que a nossa vida precisa ter. Meus irmãos, no início da igreja, os primeiros séculos da igreja, não tinha Bíblia ainda, né? São João, São Marcos escreveram o Evangelho, as cartas de São Paulo que foram escritas, né? Ali depois de 30, 50, 60 anos depois que Jesus morreu, mas não chegou na mão de todo mundo fácil assim não, né?
Não tinha internet naquela hora que postava e todo mundo sabia. Até as pessoas saberem do Evangelho de São Marcos, por exemplo, desde quando ele escreveu, demorou anos, às vezes até século, até todo mundo acreditar, isso aqui é o Evangelho, é a palavra de Deus, hein? Então como você aprendia a palavra de Deus, se não tinha Bíblia? Aqui a palavra de Deus. Você aprendia de duas maneiras, porque os cristãos falavam e porque os cristãos viviam a palavra com alegria. Ler os Atos dos Apóstolos mostra isso muito bem. As pessoas olhavam para os cristãos e se admiravam. Olha como eles se amam. Caramba, como que eles podem, ser tão desapegados, colocar as coisas em comum ali e dividir entre eles? Não tem ganância, riqueza. Caramba, como que eles conseguem ser perseguidos, crucificados, queimados, decapitados, comidos por leões e não odiarem quem faz isso com eles? Pelo contrário, quererem a salvação dessas pessoas. É aquela palavra que começa admirando e depois se torna até espantoso ver um cristão naquela época. Isso convertia milhares de pessoas, porque era a vida de um cristão, a autoridade de Cristo. As pessoas viam o cristão vivendo a palavra e se convertiam. A autoridade fazia eles, Porque era espantoso. Geralmente é espantoso a gente ver uma pessoa sendo perseguida, maltratada, prejudicada, perseguida por uma outra pessoa, odiada, e aquela pessoa que vive isso tudo ainda ama aquela pessoa, ainda faz bem para ela. Em vez de desejar que ela vá para o inferno, ainda deseja salvar a alma dela, está tentando ainda. Porque os cristãos morriam queimando, não amaldiçoando os imperadores e os romanos. Morriam cantando a Jesus e pedindo piedade e misericórdia daqueles irmãos que estavam queimando eles vivos para que eles se convertessem e se salvassem. Isso é espantoso. Porque geralmente a gente vai com a mesma moeda. A gente vai brigar, ou a gente pelo menos vai se afastar com aquela magoazinha, aquele rancor, aquele ódio que fica 200 anos para tentar perdoar aqui na missa. Não é assim? É espantoso ver um cristão desse. Porque a palavra de Deus estava vivida por eles de uma maneira leve, suave, natural. Não era um fardo que eles imporam sobre eles, obrigatório. Por isso que as pessoas falavam, a pregação de Jesus é uma autoridade diferente dos mestres da lei. Porque os mestres da lei faziam... O que Jesus falava que os mestres da lei faziam? Impunha fardo sobre as pessoas, Impõe fardo sobre as pessoas. E eles falavam a verdade, porque Jesus também fala, fazem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Eles falavam a verdade, mas de maneira imposta, E sabe quando a coisa começou a desandar para nós católicos? Aquela maravilha do início da igreja, pessoas que tinham autoridade na vida e na palavra, por isso convertiam, por isso usavam os apóstolos, e o número dos cristãos crescia cada vez mais, porque a palavra de autoridade de Jesus ia convertendo as pessoas e espantando as pessoas a ponto de elas se livrarem do mal. A palavra de Jesus hoje no Evangelho expulsou o demônio, Cala-te e sai, acabou com o mal. Um cristão, um católico vivendo naquela época, fazia o mal sair da vida das pessoas, se calar da vida das famílias. As pessoas se libertavam do mal que viviam e começavam a caminhar com Cristo também. Porque acolhiam com amor. E a gente precisa mergulhar mais na palavra, gente. A gente fica tão admirado com tanta coisa, fica tão vidrado com tanta coisa desse mundo, Ai, fulano, beltrano, o artista, o autor, o jogador de futebol, a televisão, o programa de televisão. A gente fica tão ligado, fica tão admirado com certas coisas, que a gente não fica admirado pela palavra de Deus. O que a gente precisa para se admirar mais? Estudar, rezar com ela todo dia, aprofundar, para que ela se torne um canto para a nossa vida. A gente possa ir descobrindo a beleza da palavra de Deus e como é a melhor coisa da minha vida vivê-la. Porque depois desse início da igreja, houve a conversão lá, que a gente sabe que a igreja começou ali no Império Romano, que perseguia, matava os cristãos. Depois se converteu o imperador Constantino e seus sucessores foram se convertendo. O que aconteceu? O imperador católico convertido falava o que agora? Quem não for católico aqui no Império vai morrer. Tem que ser católico. Tem que ser por obrigação. Aí o que as pessoas faziam? Ia à missa todo domingo, pagava o dízimo, iam comer a carne sexta-feira, fazia todas as regrinhas certinhas. Tem que ser católico, está impondo o catolicismo. Aí depois que eles saíam das regrinhas, iam para o mundo fazer o quê? Todos os pecados que sempre faziam.
A traição, o ódio, a ganância continuavam a mesma coisa. Aí a coisa mudou, né? Antes as pessoas se espantavam com a santidade e com o amor dos católicos. Depois começaram a se espantar de que, nossa, o católico faz isso? O cristão faz desse jeito? Por quê? Porque começou uma conversão em massa de gente que não se converteu pelo encantamento da doutrina, pela autoridade de Jesus. Foi convertido pela autoridade de homens. Ou você é católico ou você vai para o inferno. Essas pregações de autoridade humana, né, que a gente usa por aí. Ou você faz isso ou não dá certo. Ou você é um herege e não sei o que lá. E a pessoa fica com tanto medo, né? Essa religião do temor, essa religião de que eu faço. Olha a autoridade que não é de Cristo, sendo imposta às vezes dentro das nossas igrejas, que não contagia, que não converte. É claro que hoje a gente está pagando preço de um histórico disso aqui, ó, de pessoas que se convertem desse jeito, né, e não vivem, não testemunham o Evangelho, porque não foram convertidos pela palavra de verdade, pela autoridade de Cristo, cheio de verdade e de amor. E hoje talvez as pessoas estão de coração mais duro para a palavra de Deus. Hoje talvez a gente tem que ser mais fiel, mais tempo, amar mais, viver cada vez mais a verdade, para que a gente consiga alcançar algum coração. Porque tanta história de leigo, de padre, de bispo, vivendo tanta coisa errada, que as pessoas hoje ficam mais difíceis, né? E junto com a doutrina desse mundo cheio de doideira. Mas vamos lá, o Evangelho ou é desse jeito como Jesus, ou não, ou a gente vai estar tentando lutar com o mundo com as mesmas armas do mundo. Eu acho isso muito feio quando a gente faz isso. A gente tem a verdade, o amor, e a gente usa a verdade com as armas do mundo, com a autoridade mundana, opressora, que acusa, que quer colocar fardos. Isso já foi superado desde o Evangelho. Jesus já queria superar essa doutrina dos mestres da lei que falava a verdade impondo fardos. E a gente continua ou está voltando a fazer isso? Não vai converter ninguém, minha gente. Eu estou cansado de ver os dois extremos. Aquela gente que entra para a igreja porque viveu um momento de emoção, né? Tocou no coração, a pessoa fica subsensível, né? Aquela vida, aquela religião de muito sentimento, de muita emoção. Que bom, talvez a maioria das pessoas entram para a igreja nessa hora, pela emoção e pelo sentimento. Eu não condeno isso não. Às vezes tem que ser assim para trazer uma pessoa de fora da igreja. Mas depois disso ela precisa ir para convicção, tem que mergulhar na doutrina, no Evangelho, estudar, rezar. Porque se for na emoção e no sentimento, o que é que vai acontecer? Depois ela volta para o mundo. Não vai vir mais. Vai voltar para o pecado. O mundo vai ser mais sedutor, porque o mundo seduz muito mais fácil. O mundo é muito uma carne, pele e osso. O Evangelho é mais alma, vai começar a transformar a gente por dentro. E o outro extremo também, eu estou cansado de gente voltar a fazer pecado aí, à torta direito no mundo, viver até ateu, perder até a fé, porque vivia essa religião de rigidez, essa religião de que tem que ser desse jeito, senão, ai meu Deus. Estou cansado de ver os dois extremos, todo mundo abandonando Jesus, virando ateu, pecando de novo, pior do que antes, quando não vivia o Evangelho, ou não vivia o catolicismo. A religião de que o Evangelho, a pessoa de Jesus veio trazer o novo. Até a gente ignorante pega o Antigo Testamento, mas está aqui, está escrito desse jeito, tem que pegar duro igual desse jeito. Mas Jesus veio trazer a luz para todo o Evangelho, gente. A gente pega frases do Evangelho, mas qual é o Espírito de Cristo que iluminou toda a palavra de Deus agora? Se a gente não sabe qual é o Espírito de Cristo que Cristo trouxe, não adianta a gente ficar pegando frases da Bíblia e dizer aqui, ó, isso aqui, aquilo outro. Até quando Jesus foi mais duro para pregar com os fariseus, mestres da lei, ele foi para tentar salvar aquelas pessoas. Senão Jesus estava se contradizendo. Ele não falou, eu vim para salvar, eu não vim para condenar. Então se Jesus falou em outra parte do Evangelho, senão ele vai se contradizer, Jesus está mentindo. Por isso a gente precisa conhecer o Evangelho todo para citar uma frase, só uma frase da Bíblia, sabe disso? Se você quer citar uma frase da Bíblia para dar lição de moral, conheça a Bíblia toda, para saber o contexto da frase. Conheça o espírito da palavra. Senão posso dizer que Jesus estava jogando os fariseus todos no inferno e era vontade de Jesus isso, condenar todo mundo. Não. Talvez a palavra dele dura é para tentar bater no coração mais duro para ver se eles acordam. Para salvar eles também. Porque Jesus só queria salvar todo mundo. Então se a gente não entende o Espírito de Cristo e porque ele iluminou a palavra de Deus toda, a gente vai... Esses são os verdadeiros profetas, meus irmãos.
que a palavra primeira leitura está dizendo. Porque tem aqueles profetas, como ele diz, né? Se surgir algum profeta que fale em meu nome, ou mande alguma coisa que eu não quero, em nome de si mesmo, em cima de outros deuses, ou ensinando que não com o meu coração. Tem muita gente com a verdade na boca, mas sem o coração de Jesus, para falar dessa verdade. Aí a gente não converte ninguém. Porque a palavra de Jesus expulsou o demônio? Eu tenho certeza, e quando eu comecei a buscar a palavra, pela palavra, por amor a ela, muito mal se calou na minha vida. Muito demônio, entre aspas, né? Muito pecado que eu cometia começou a sair. Igual Jesus no Evangelho, cala-te e sai. A palavra de Deus começou a ter autoridade sobre a minha vida. Se a palavra de Deus começa a ter autoridade na sua vida porque ela é verdade, porque é o amor, tenha certeza, muito mal vai se calar na sua vida, na sua casa. Muito mal vai sair da sua vida, da sua casa, é assim que acontece. Porque é interessante, diz aqui o Evangelho, quando Jesus chegou na sinagoga, o demônio que ficou com medo, não foi? Ai, Jesus, não destrói a gente não foi isso? Vieste aqui para destruir a gente? Não, faz isso não. E a gente vive ao contrário, né? A gente vê o mal destruir a gente com medo do mal. Aí vai destruir a gente, vai destruir a gente. Um mal que tinha que ter medo de Deus. Porque os santos viviam de maneira tão plena isso, né? O demônio de um lado, a perseguição do outro, eles lá, tranquilos, plenos. São Francisco de Assis, Madre Teresa, Santa Rita, o mundo caindo ali atrás deles, eles plenos, maravilhosos. Porque o demônio até fugia deles, né? Porque aqui uma alma unida a Deus, eu temo igual a Deus. Aí aquele santo, por onde passava, ia destruindo o mal. O ódio ia acabando e o amor ia prevalecendo. A discórdia ia acabando e o perdão ia surgindo. Não é? Só ver a vida dos santos. Aquele canto que dizem que São Francisco é o perfeito. Onde houver ódio, que eu levo o amor, onde houver discórdia. Esse é o santo. Ele tem a autoridade de Cristo, ele vai entrando e vai transformando. Vai fazendo diferença. Porque o mal vai se destruindo na presença da palavra de Jesus, de uma palavra viva numa pessoa. Tem autoridade para sair expulsando e acabando com tudo que é mal. Igual aqui no Evangelho. Imagina se tivesse muitos cristãos assim em Itaboraí. Quanta pobreza ia embora, quanto ódio ia terminar, quanta divisão ia para... Né? A gente ia começar a destronar o mal que já colocou o seu trono aí nos vários lugares desse mundo, porque a palavra de Deus, que tem autoridade para isso, está na sua vida, está no seu modo de ser. E aí, por onde você passar, o inimigo até vai falar, meu Deus, não me destrói não, e a gente vai e destrói. Então, meus irmãos, que essa reflexão nos ajude hoje, né, que a gente não feche o nosso coração, como diz o Salmo de hoje, mas abrir o coração para entender como Jesus é e como Jesus apresenta a sua palavra, meus irmãos. Pegue mais tempo para ler e meditar o Evangelho. Ler livros que de fato são boas indicações. Não fique conhecendo de Deus, não fique se encantando com as coisas do mundo, nem conhecendo de Deus por pessoas que não têm o coração de Cristo. Que não estão, não estão com a igreja. A igreja tem mais de 2000 anos meditando sobre a palavra e ela sabe, e o Espírito Santo que guia essa igreja sabe o que é melhor para o mundo e para a sua igreja a cada tempo, a cada instante, a cada momento. E a gente fica preso nas nossas interpretações e aprendendo da palavra do Evangelho diferente, através de pessoas que querem impor isso pela autoridade pessoal ou humana, com as mesmas armas do mundo. Não, meus irmãos, que a gente possa abrir os nossos olhos, ouvidos e coração para entender o que é evangelho legítimo, autêntico, igual lá no início da igreja. E aí a gente vai ver a diferença começar a acontecer entre nós e o mal começar a se destruir, se calar e sair cada vez mais das nossas vidas. E aí, de fato, vai acontecer uma conversão em massa. Porque é essa conversão em massa que eu quero, das pessoas encantadas. Não adianta, né, eu pedir ao presidente da República que faça que todo mundo seja católico, senão todo mundo vai para o inferno, que não vai adiantar nada. Ou todo mundo vai ser católico, ou todo mundo vai seguir as leis católicas. A gente às vezes sonha com isso, né? Vai vir um presidente, vai impor as leis católicas, chama todo mundo tem que ser católico, o mundo vai ser perfeito. Vai atrás disso. Não deu certo lá com os imperadores, vai dar certo hoje com o outro. Não vai, até porque isso não vai acontecer mais hoje. É conversão verdadeira, encantamento, é a força de atração.
É a verdade e o amor caminham juntos, como diz o Salmo. Senão, a gente vai fazer aquela média na frente de todo mundo, mas por detrás o pecado continuará corroendo as nossas vidas e a do mundo inteiro. Tá bom, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.